Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema de casta de uma maneira que vocês nunca viram antes. Você sabia, por exemplo, que o sistema de castas como é hoje na Índia tem uma grande influência dos britânicos? A primeira informação surpreendente desse vídeo é que casta sequer é uma palavra de origem indiana. Na verdade, casta é um termo do latim que significa puro ou separado. Os espanhóis usavam o termo no Mundo Novo como clã ou linhagem, e foram os portugueses que introduziram o termo casta na Índia quando eles chegaram ao país no ano de 1498. E se você está assistindo esse vídeo, mas não sabe o que é casta e nunca ouviu falar no assunto, se trata do sistema de estratificação social prevalecente na Índia até os dias de hoje. Nesse sistema, uma pessoa nasce, morre e casa dentro de uma mesma comunidade, e essa comunidade determina os hábitos dessa pessoa, a ocupação que ela vai ter e o status dela na sociedade. O sistema de castas é basicamente a única coisa que eu aprendi sobre a Índia durante a escola, e eu sei que muita gente já ouviu falar sobre o assunto na novela Caminho das Índias. Para entender sobre o sistema de castas indiano, é preciso aprender dois conceitos: Varna e Jati. Varna eram as 4 classes que compunham a sociedade na Índia. O termo apareceu pela primeira vez durante o período védico em cerca de 1500 a.C., em um texto sagrado chamado Rig Veda. Nessa divisão de classes, ficavam no topo os brahmanes, que eram os gurus, professores e religiosos. Depois vinham os kshatriyas, que eram os guerreiros e administradores. Logo abaixo vinham os vaishyas, que eram os agricultores e comerciantes. E abaixo deles estavam os trabalhadores braçais e operários, que eram os shudras. Nesse sistema não havia qualquer menção ao que nós conhecemos hoje como os Dalits ou os intocáveis. Eu não vou falar sobre eles nesse vídeo. Se você quiser assistir mais sobre os Dalits, tem um vídeo sobre os Dalits aqui no canal para vocês assistirem depois que esse acabar, e já aproveitem para se inscrever aqui no YouTube e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, e também me sigam lá no Instagram Letícia na Índia, porque lá tem muita dica bacana sobre a Índia também. E esse sistema era bastante semelhante ao de diversas sociedades europeias durante a Idade Média. Ao contrário do que muitos pensam, porém, naquela época, uma pessoa não nascia em uma determinada classe ou casta. Elas lhe eram atribuídas de acordo com os atributos e o karma individual de cada pessoa. Os casamentos entre classes eram comuns e via-se em diversos pontos da sociedade a ascensão dos Shudras, que eram a casta mais baixa. Houve, por exemplo, uma dinastia de Shudras, os Kakatiya, que governou partes do sul da Índia entre os séculos XII e XIV, ou seja, a mobilidade social era permitida naquela época. O segundo conceito a ser entendido é o de Jati, usado para designar milhares de tribos, clãs, comunidades e pessoas que possuíam as mesmas ocupações, hábitos, tradições e séries de outras semelhanças que os classificavam dentro de um mesmo grupo. Essa designação é utilizada até os dias de hoje, sendo que existem mais de 3.000 castas e 25.000 subcastas catalogadas na Índia. E é muito comum que uma casta específica possa ser identificada até os dias de hoje através do sobrenome de uma pessoa. Por exemplo, o sobrenome Gandhi, muito conhecido mundo afora, antigamente significava vendedor de perfumes ou farmacêutico. Ou seja, dentro das 4 divisões de classes dos Varnas, eles estão localizados dentro da dos Vaishyas, comerciantes, mais especificamente de perfumes. A antropóloga Susan Bailey diz que, no século XVIII, a vasta rede de comerciantes, ascetas e povos tribais armados frequentemente ignoravam ideologias de casta. A maioria das pessoas não tratava a casta como uma verdade absoluta, mas desafiava, negociava e adaptava essas normas às suas próprias circunstâncias. Agora, o que tem a ver os britânicos com o sistema de castas indiano? Vários historiadores estudaram sobre o tema nas últimas décadas, um deles é Nicholas Dirk em seu livro Castes of Mind. Durante a Idade Moderna, os europeus começaram a explorar novas terras em novos continentes, como os portugueses vieram para o Brasil. Nesse mesmo contexto, nós temos a chegada dos ingleses à Índia
no ano de 1612. Com o passar dos séculos, eles expandiram a sua presença e o seu domínio cada vez mais no subcontinente indiano, até que eles ganharam domínio total da região no ano de 1858. Então, para quem não sabe, a Índia foi uma colônia britânica. O domínio completo da Índia pelos ingleses é conhecido como British Raj ou Índia Britânica em português, e foi de 1858 até 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Índia, apesar de possuir uma cultura milenar, como nação independente, possui apenas 74 anos. Como mencionado, apesar de existirem divisões de classes previamente com maior ou menor grau de rigidez, a maneira como ele é estruturado hoje tem forte influência britânica. Há historiadores, inclusive, que notam diversas semelhanças entre o sistema de castas indiano e a divisão de classes que ocorria na Grã-Bretanha da época. Sanjay Chakravorty, reconhecido geógrafo, alega que foi durante o domínio britânico na Índia que o sistema de castas ganhou o tom rígido e opressivo que nós conhecemos hoje. E como eu mencionei há alguns minutos atrás, que Gandhi é um jati de vendedores de perfume que fica dentro do Varna dos Vaishyas, essa classificação foi feita durante o Império Britânico na Índia. No final do século XIX, com o objetivo de organizar e governar a população, foram os britânicos que criaram esse sistema de colocar um jati dentro de um varna. Essa metodologia de colocar todos os jatis dentro de um varna diferente, da mesma maneira que eu falei sobre Gandhi, comerciante de perfumes, estar dentro do varna dos Vaishyas, foi muito utilizada pelos britânicos durante os censos populacionais que eles realizavam a cada 10 anos. Nesse processo, porém, foi ignorado que várias comunidades poderiam se encaixar em mais de um varna. Existiam, por exemplo, comunidades de guerreiros que eram agricultores, mas eram também guerreiros. Em que varna você vai colocar essas pessoas? Susan Bailey define o censo como um sistema que listava e padronizava as castas de uma maneira muito semelhante à zoologia e à botânica. O objetivo era estabelecer quem era superior a quem, de acordo com valores morais coletivos, pureza e até ocupação. Entre 1860 e 1920, os britânicos adaptaram o sistema de castas de acordo com os próprios interesses. Dessa forma, eles concediam benefícios e cargos no governo para grupos e castas que eram por eles consideradas mais altas, como por exemplo os brahmanes e os cristãos. E existiam até pessoas que foram reclassificadas no censo com o passar dos anos, como vocês podem ver na foto. Ou seja, era possível que uma pessoa que não tinha status nenhum em 1911, de repente em 1931, já fosse considerada uma brahmane. Desnecessário dizer que muita gente ficou descontente com essas classificações, mas esse sistema foi imposto e com o passar das décadas as pessoas foram gradualmente aceitando essas imposições. E da mesma forma que o governo institucionalizava benefícios para certas castas, também existiam punições para outras. No início do século XIX, o governo aprovou uma série de leis para serem aplicadas de acordo com a religião e a casta das pessoas. Para os hindus, as leis aplicadas se baseavam em um antigo texto hindu chamado Manusmriti, ou as Leis de Manu. O texto, que naturalmente foi escrito por brahmanes, foi a primeira demonstração de discriminação por castas, com punições muito mais severas aplicadas aos shudras do que para os brahmanes, que recebiam punições leves. O texto é repleto de inconsistências e hoje debate-se muito sobre a sua autenticidade. Há estudiosos, inclusive, que alegam que na antiguidade ele nunca foi aplicado realmente como lei e, no entanto, durante o Império Britânico ele foi pego, traduzido por um inglês e usado como base para reger as leis dos hindus. Mas eu acho que nisso tudo, a coisa que mais me chocou foi uma lei de 1871 chamada de Criminal Tribes Act. Essa lei dizia que todas as pessoas pertencentes a uma determinada casta nasciam com tendências criminosas, ou seja, você era criminoso ao nascimento.
Essa categoria de pessoa aumentou gradativamente com o passar do tempo, e no final do século XIX, a maioria dos Shudras e os Dalits se enquadrava nessa lei de criminosos por nascimento. Da mesma forma, os grupos que se rebelavam contra o domínio britânico na Índia, assim como os que pregavam pela independência, também eram enquadrados dentro dessa lei. Alguns grupos eram perseguidos sem qualquer indicação criminosa, mas porque os seus antepassados se rebelaram contra o regime ou porque eles exigiam coisas como direitos trabalhistas. Aconteceu de grupos inteiros serem considerados culpados ao nascimento, filhos serem separados dos pais, presos por anos sem um julgamento ou qualquer motivo para essa prisão, e pessoas serem restringidas de frequentar certos tipos de lugar. E vocês vão ficar muito surpresos de saber que essa lei existiu até a metade do século XX. A lei foi abolida apenas em 1949, 2 anos após a independência da Índia. E algumas comunidades são discriminadas até hoje por causa do estigma que essa lei criou de que algumas pessoas têm tendências criminosas ou são criminosos ao nascimento. Haviam também leis listando quais castas podiam possuir terras e proibindo a herança ou transferência dessas terras para castas que não fossem de agricultores. Esse favoritismo concedido a determinadas castas levou a uma série de revoltas na década de 1920 e foi daí que surgiu possivelmente o primeiro programa de ação afirmativa do mundo que perdura até os dias de hoje. Nesse programa, até hoje existem cotas para cargos no governo ou universidades públicas que são destinados às castas mais baixas ou aos intocáveis. Hoje, mais de metade da população indiana se enquadra dentro de alguma das categorias que é beneficiada pelas cotas do governo. E naturalmente esse assunto é bastante controverso e polêmico no país e tem mais algumas informações sobre isso no meu vídeo a respeito dos Dalits. E isso não é para tirar a responsabilidade dos indianos sobre o sistema de castas, mas eu fiquei muito surpresa quando eu aprendi tudo isso, porque no Ocidente é muito comum a gente demonizar a Índia falando que eles são atrasados, que eles são inferiores, que eles são isso ou que eles são aquilo, em uma clara demonstração de xenofobia, sem conhecer todos os fatos e entender quais são todos os fatores que levaram a situação até aquele ponto. E apesar de os britânicos terem trazido algumas coisas boas para a Índia, a presença deles no país trouxe consequências muito sérias para a população, mas no vídeo de domingo que vem eu falo mais sobre isso. Pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui porque eu vejo muita gente criticando a Índia, criticando o sistema de castas, falando que o indiano é um povo muito atrasado, como é possível que até hoje eles sigam esse sistema, mas eu acho importante vocês saberem que até 74 anos atrás, a Índia sequer era uma nação independente, e eles seguiram uma série de leis que lhes foi imposta pelos colonizadores e que, com o passar dos anos, ajudou a moldar certos pensamentos na cabeça dos cidadãos que perduram até os dias de hoje. Eu vejo muita gente no Brasil falando que a colonização britânica foi muito melhor. Se os britânicos tivessem vindo para o Brasil, hoje nós seríamos desenvolvidos que nem os Estados Unidos ou a Austrália. Mas não é bem assim, e eu espero que hoje vocês tenham conseguido entender um pouco mais do outro lado dessa moeda. Eu acho importante, ao invés de estereotipar uma nação inteira, nós buscarmos entender quais são as origens do problema daquele país e se esse problema está sendo contada da visão das pessoas desse país ou de uma visão eurocentrista que tem os seus próprios interesses em jogo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido e se surpreendido com esse vídeo. Contem pra mim aqui o que vocês acharam nos comentários. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.